Já estamos. Ok. Bom, boa noite a todos os participantes desta conferência. A Academia Angolana de Letras tem hoje o especial prazer de receber a Rita de Cássia Natal Chaves, que se graduou em Letras pela Universidade Federal Fluminense em 1978, no Rio de Janeiro. Se o interesse pela literatura teve início ainda nos bancos escolares, foi na graduação que as literaturas africanas de língua portuguesa entraram em sua vida pelas mãos da professora doutora Vilma Areias. Defendeu o seu mestrado em 1984, ainda pela Universidade Federal Fluminense. Em 1993, doutorou-se em Letras pela Universidade de São Paulo, realizando uma importante investigação sobre o romance angolano, a formação do romance angolano entre intenções e gestos, em cuja banca examinadora participou especialmente o mestre António Cândido, de quem é discípula confessa. Além de um pós-doutoramento concluído em 2021 pela Universidade Eduardo Mondlane, no Moçambique, atuou ainda como docente visitante em várias universidades, inclusive no exterior. Atualmente é docente de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa na Universidade de São Paulo, USP. O incansável trabalho de Rita Chaves em prol da literatura e cultura africana é expresso também pela publicação de obras que fomentam a pesquisa e contribuem para a formação do público leitor brasileiro. Por exemplo, em 2002, junto com Tânia Macedo, ela organizou a publicação em Angola da primorosa bibliografia, portanto, Pepetela, obra de referência sobre um dos ícones da literatura angolana, a qual felizmente será publicada no Brasil em breve. Em 2005, com Tânia Macedo e Inocência Mata, foi a vez de outro angolano, Boaventura Cardoso, receber a merecida atenção à sua vida e obra em Boaventura Cardoso, a escrita em processo. Estes inestimáveis trabalhos, junto com muitos outros, que a estudiosa certamente planeja, compõem o grande painel da fortuna crítica que tem consolidado as literaturas africanas entre nós. Alguns dos livros que escreveu ou organizou constam diálogos com Rui Duarte Carvalho, Nação e Narrativa Pós-Colonial, organizado por Ana Mafalda Leite, também, e Contos Africanos de Língua Portuguesa, organizado com Luandino Vieira e Mia Couto, Marcas da Diferença, São Paulo, Alameda Casa Editorial em 2006, Angola e Moçambique, Experiência Colonial e Territórios Literários, em 2005, o Portanto, que já falámos do Pepetela, em 2002, organizado com Tânia Macedo, Angola e Moçambique, o lugar das diferenças nas identidades em processo, Rio de Janeiro, 2001, a formação do romance angolano, São Paulo, pela Via Atlântica do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa de Moçambique, em 1999. Pois, Rita Chaves é isto e é muito mais. E eu vou-lhe passar a palavra para que, neste momento, ela dê início à sua conferência. A todos os participantes desta atividade, desejo-vos, portanto, uma boa conferência. Rita, consigo a palavra. Muito obrigada, Felipe Zal. Eu começo naturalmente agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês e dizer que essa oportunidade, né, tem um sabor especial, porque eu vou falar exatamente de um que eu considero, né, entre os grandes poetas angolanos, o Arlindo Barbeitos. Evidentemente que essa apresentação, né, se faz um pouco marcada pela dor do desaparecimento do poeta, mas eu penso que a Academia Angolana de Letras acerta em promover essa homenagem que é efetivamente muito parecida. Eu dei a essa exposição o título de Arlindo Barbeitos sob o signo do movimento. Mas eu começo por dizer que gostei muito do título que os organizadores deram a esse ciclo
de homenagem ao poeta. Olhar angolano, olhar brasileiro e olhar português sobre a poesia de Arlindo Barbeitos. E eu gostei muito porque esse título me faz pensar na leitura como uma etapa integrante do movimento que a poesia propõe. Em um artigo muito importante sobre as relações entre a literatura e a vida social, o Antônio Cândido, que, como o Felipe Zal referiu, é realmente um dos meus mestres, né? Eu sou uma admiradora, confessa, e completamente apaixonada pelo Antônio Cândido. Mas, independente da minha paixão, ele é efetivamente um dos nomes essenciais da crítica literária no Brasil. E nesse artigo, ele alerta para o fato de que, para realizar-se integralmente, a literatura apoia-se em um tripé: o autor, a obra e o público. Sem a leitura, o texto, por mais trabalhado que seja, não se define como literário. E não se define por quê? Porque ele está impedido de realizar a função de confirmar a nossa humanidade, que é, de fato, uma das características fundamentais da literatura. Em seu texto A Literatura e a Formação do Homem, o professor Antônio Cândido destaca três funções para a literatura. Mas o que ele efetivamente ressalta é que nós precisamos da literatura, precisamos de alguma forma de resposta a essa necessidade de fantasia que nos diferencia dos outros animais. Todos os dias nós precisamos sonhar um pouco, e a literatura ajuda, participa desse processo. Portanto, sem o leitor, ela também não se realiza. E dessa imagem do triângulo autor, obra e público, eu pensei em saltar para a roda que se inscreve no cenário das histórias que nós localizamos na tradição africana. Quer dizer, tudo isso para dizer que é preciso, valorizar o campo da interlocução que a literatura estimula. Mistificações à parte, penso que a poesia de Arlindo Barbeitos pode funcionar como um convite a uma espécie de rito comunitário que nos tira do mundo concreto e nos devolve mais fortes para as demandas, para essas pequenas demandas do cotidiano e para outras tarefas da história de cada um. Quer dizer, a literatura nos tira do mundo, nos permite um momento de fuga, de devaneio, mas é essencial que esse nosso regresso seja, digamos assim, reenergizado. E eu usei intencionalmente a palavra poesia porque acredito que no conjunto da obra de Arlindo Barbeitos, a poesia transcende o poema e abraça a palavra por ele escolhida nas mais diversas modalidades de escrita. Minha proposta, então, é que a exposição que eu trago hoje seja, sim, um pretexto para conversarmos sobre o poeta, partilhando seus versos e as inquietações que esses versos provocam. Penso que essa talvez seja a melhor homenagem a ser feita. Ao rever o itinerário de Barbeitos, eu recordei também uma frase lapidar de Gabriel Garcia Marques, que nós, os professores de literatura, costumamos usar com frequência. Garcia Marques diz: um escritor só escreve um único livro, embora esse livro apareça em muitos tomos com títulos diversos. Ora, sem dúvida, no conjunto composto por Angola, Angolema, por Nisoge, sonho, e fiapos de um sonho, e ainda na leveza do ar crescente e os rios, histórias de regresso, temos a ilustração da sentença do grande mestre colombiano. A coerência do projeto de Arlindo Barbeitos, firmando e confirmando opções estéticas que se reiteram e se renovam a cada texto, faz pensar num único livro. Compreendendo o trabalho intelectual como um diálogo com outros leitores, procurei então, para essa minha abordagem, a companhia de alguns estudiosos que se detiveram na obra do nosso poeta. Eu vou destacar aqui Francisco Soares, angolano, Tiago Manuel Martins Aires, português, autor da dissertação de mestrado Arlindo Barbeitos, Poética da Concisão, que foi apresentada à Universidade de Lisboa, e, perseguindo o selo brasileiro,
eu me concentrei em Vilma Areias, autora de 2 artigos da maior importância: Água na Água, de 1991, e A Prosa de Arlindo Barbetos e o Estilo Misturado do Colonialismo, de 2006. Eu penso terem sido os primeiros textos sobre a obra no Brasil. Em ambos, o rigor e o respeito pelo poeta se combinam para resultar em uma belíssima análise de seu trabalho. Então, fica aqui sugerida aos leitores, não é, aos admiradores de Arlindo Barbetos, a leitura desses 2 textos da Vilma Areias. Ao reler a obra de Barbetos, a que já tinha regressado logo após a sua morte, percebi o quanto ela nos leva a pensar no lugar da poesia na sociedade contemporânea. Não se trata apenas de lembrar ou de valorizar sua importância para Angola, que é imensa, nem mesmo para a África ou para a língua portuguesa, onde a sua relevância se reitera, mas acho que temos em seus textos material para uma reflexão a respeito do que a poesia traz, principalmente em tempos tão hostis. Para avançar na discussão, eu recorri ao apoio de 2 monstros, né, dos estudos literários no Brasil, o já citado Antônio Cândido e o professor Alfredo Bossi, que eu sei que é também uma das paixões da minha querida colega Inocência Mata, e é autor de um livro intitulado justamente O Ser e o Tempo da Poesia. Como eu me referi à hipótese de um diálogo, achei que seria justo dividir com vocês o mapa da viagem e, por essa razão, né, explicitei as minhas referências. A companhia desses estudiosos, que foi muito importante, entretanto, serviu também para me mostrar o acerto de fazer do pensamento de Arlindo Barbetos o eixo da aproximação com a sua própria obra, essa obra tão singular. E sugiro, antes de mais nada, o esclarecedor prefácio ao primeiro livro. Sem qualquer dúvida, um dado importante sobre a produção de Arlindo Barbetos está na concepção de escritor intelectual que se pode reconhecer em seu perfil. Eu não estou pensando aqui, quando falo em escritor intelectual, na ligação automática entre essas 2 modalidades, né, de trabalho, de reflexão. Mas eu estou pensando numa concepção que reside na identificação entre o ser que escreve e o ser que pensa sobre a sua obra, que reflete sobre o seu papel no mundo. O interesse real de Barbetos pela escrita literária, traduzido na concepção de escrita que ele atualiza a cada poema, afasta o parentesco, né, da poesia com a ideia romântica de inspiração como motor da criação. E instala de verdade a poesia no território do concreto, aqui tomado em sua etimologia, isto é, estou entendendo por concreto o que cresce junto. Por caminhos variados, a poesia sempre nos convida a crescer junto, a fertilizar um processo de agregação, como nos ensina o dicionário etimológico, né? De Angola, Angolê, Angolema, a primeira obra, a Na Leveza do Luar Crescente, podemos perceber na economia dos recursos poéticos uma espécie de convocação ao leitor para uma especial forma de comunhão. Dessa partilha, entretanto, deve ser afastada sempre a atmosfera do gratuito, do festivo, do fácil. Trata-se, na realidade, de uma interação que pede uma interlocução viva, uma vez que o seu texto recusa facilitarismos e impõe o empenho como procedimento. Talvez por isso seja tão avessa à ideia de mercado. Em todos os textos que li sobre a obra, há uma constância relativa à presença da fratura, do fragmento, da contração, em síntese, da fuga do excesso. Ao conceito de concisão, aqui muito bem trabalhado na semana passada pelo professor Abreu Pache, Tiago Manuel Martins Aires, em sua tese, em sua dissertação de mestrado, articula o conceito de brevidade, detendo-se em sua distinção. Se a concisão corresponde à matéria mental, ou seja, o pensamento, o sentimento, o conteúdo temático expresso
ou sugerido, a brevidade espelha-se no material verbal utilizado, nas palavras e sua disposição no verso, no aspecto físico desse verso, da estrofe e do poema. Assim, por concisão, compreendemos o que está na base da subjetividade do criador e, por brevidade, o resultado de seu trabalho na página em branco. Nos poemas de Arlindo Barbetos, a harmonia entre essas duas dimensões é operada por uma cultivada consciência crítica que defendeu sempre a força da forma na expressão do conteúdo. Eu faço aqui um parêntese, né, para fazer uma ligação com a proposta que também animou os novos intelectuais de Angola no período final dos anos 40, anos 50, que era a necessidade de combinar um projeto estético com um projeto ético em curso. Essa, eu penso que é uma das chaves, uma das linhas de força para nós compreendermos esse primeiro movimento forte, né, da moderna poesia angolana, da qual o Arlindo Barbetos é um continuador, mesmo se muitas vezes trabalha, né, digamos, na área da ruptura. Em seu esclarecedor prefácio no primeiro livro, lá encontramos palavras dele. Assim como o camponês aprende a trabalhar a terra, o poeta aprende a trabalhar com a palavra, aprende a não dizer demais e a não dizer de menos, aprende a sugerir. Eu chamo atenção aqui, né, para o verbo aprender, porque penso a dimensão da responsabilidade com que o poeta assumiu o seu ofício. E digo também que essa compreensão da medida inscreve-se como um roteiro por onde ele segue, evitando a loquacidade, como se o excesso perturbasse o sentido do recado que traz. Nesse itinerário, percebe-se a incorporação de compromissos, que, evitando o proselitismo, o poeta assume o compromisso com a ideia e com a figuração da natureza que ele vai exercitar e o desejo de ser boca, a boca daqueles que não têm boca. Talvez porque falar em nome do outro apresente tantos riscos, a escolha é pela contração, do que resulta, inclusive, a sequência de poemas sem títulos. Nos livros de Arlindo, nós encontramos os poemas, não é, enfileirados, mas não há título que separe um do outro. O recurso literário que ele mais utiliza é a elipse, costurando imagens marcadas pelo sentido da falta e pela noção de simultaneidade, que é dada pelo uso do verbo no presente ou no gerúndio, como podemos observar em Na mão vaga do guerreiro, que teus olhos impedem de ver, flores inúteis apodrecendo. No compromisso com a natureza, Barbetos gostava de localizar uma espécie de quebra com a poética europeia, que, segundo um amigo seu, tinha sido banida, né, desde Baudelaire. Em contraponto, ele investe na aproximação com a poesia oriental, uma de suas paixões. Mas aqui é importante, todavia, observar que dessa apreensão do Oriente estão afastados os procedimentos orientalistas com que o Ocidente procurou inventar e reinventar o Oriente. Contrariamente à disposição para aprisionar o Oriente em etiquetas, como também denunciaria Eduardo Said, Barbetos partilha com os asiáticos o sentimento de pertença a um mundo marginal, mas não inerte e nem exilado da história do mundo. Nesse movimento, insinuam-se sinais da transculturação, um conceito gerado nas ciências sociais por Fernando Ortiz e trazido para a literatura por Angel Rama, um grande crítico uruguaio. Trata-se aqui do que Francisco Soares identifica como as fusões da instituição escrita com a tradicional e dos vasos comunicantes da poesia japonesa, das adivinhas e provérbios africanos e ainda da lírica europeia de 60. Barbetos negava esse tributo à poesia europeia, mas o reconhecimento de Francisco Soares vem nos mostrar, por um lado, que talvez o autor nem sempre tenha completo domínio sobre o seu trabalho, e, por outro lado, ainda, que
que o leitor tem possibilidade de inventar o autor, participando, de certa maneira, da criação da obra que analisa. De qualquer modo, a atuação à produção cultural do Oriente testemunha a convicção do poeta de que fazem sentido as palavras de Said para quem, aspas, tanto quanto o próprio Ocidente, o Oriente é uma ideia que tem uma história e uma tradição de pensamento, um imaginário e um vocabulário que lhe dera realidade e presença no e para o Ocidente. Essa convergência procurada com um patrimônio oriental não significa um começo para Barbados, mas um recomeço, uma busca de recompor uma aproximação que a dinâmica da história imperial interrompeu. Nessa recomposição, dilui-se a hipótese do Ocidente como única fonte emanadora de modelos. Isso é muito importante. Distanciando-se logo do Código Europeu, ele insiste e reforça o peso da natureza. Mas nos processos de figuração da natureza, que ele vai materializar em sua poesia, o pitoresco está afastado, não faz parte do seu acervo de imagens. Ao contrário, permeada pelo tempo histórico, sua linguagem é povoada pela quebra do idílico. Macaco zarolho, cacuço seco, antílope desdentado, mabeco e sem cabeça são algumas das construções situadas entre o insuficiente e o assustador. Ao incidir sobre a constituição da linguagem, o processo da corrosão projeta a situação de ruína que a história carrega. Nitidamente impressa nessas imagens, a ideia da falta vai atingir também as referências à mulher amada. E essa ideia da falta será misturada ao plano do escatológico, fazendo desabar qualquer sentimento ilusório. Vou citar mais uns versos. Respiro teu hálito mortífero de febres palustres, beijo até a garganta tua boca pantanal, paradeiro obsidiano de sapos, miasmas, excrementos e orquídeas roxas. O momento é dominado pela guerra, e o Arlindo nos relembra em vários momentos nesse prefácio a que eu me referi. E esse momento dominado pela guerra não dá descanso, interdita a contemplação, e o desenho da amada só se pode nutrir desses elementos, o pântano, miasmas, excrementos e orquídeas roxas. Contaminado pelo tempo, o espaço incorpora as marcas do apodrecimento, e isso vai se fazer sentir, inclusive, na evocação à terra natal. Catete, ó terra quente, de beiços do embondeiro e barbas de milho, quantos filhos não esmagaste entre teus finos dedos de algodão? Catete, ó terra quente, de beiços de embondeiro e barbas de milho. Quer dizer, nós podemos reparar aqui, que há um afastamento em relação àquele processo de valorização da terra natal que nós podemos surpreender na poesia do Agostinho Neto, na poesia do Jacinto, na poesia do Viriato da Cruz. Quer dizer, o do Aires de Almeida Santos, esses poetas fabulosos que são evidentemente respeitados pela geração que vem a seguir, mas nesse sentido, que digamos assim, que o explodir da guerra impede um processo de identificação pacificado. Nessa poética que traz à tona o mundo quebrado, cuja descontinuidade pede o fragmento como marca, a noção de falta é um dado constitutivo, reiterado, por exemplo, em expressões como braseiro sem lume, árvore sem sombra, cacos de palavra e ainda em fiapos de sonho, que dá título ao terceiro livro. Pelos vários poemas, vão se espraiando esses sinais de despedaçamento e traduzindo materialmente a perda do senso de totalidade, resultado que nós, há umas décadas atrás, podíamos atribuir à sociedade industrial. Mas a brutalidade que víamos nessa sociedade industrial foi claramente agravada pelo império financeiro. Ou seja, o capitalismo só piora a vida. A volatilidade do capital, espoliando cada vez mais o trabalho, penetra
na insidiosa consciência histórica, que é uma expressão do Alfredo Bose, para quem a grande cisão, aquela que afastou a poesia do rito, roubou ao poeta o poder de nomear, ou seja, a sua capacidade de dar às coisas a sua verdadeira natureza, ou mesmo de reconhecê-la. Desse nosso tempo, a que outro poeta, o brasileiro Carlos Drummond de Andrade, chamou de tempo de maus poemas, fezes, alucinações, o véu da ideologia dominante cresce e se adensa, né? E cria essa espécie de falsa consciência que nos perturba tanto. O combate com a indústria cultural, que é uma das faces mais perigosas do capitalismo, impõe à poesia dificuldades, como se ela ficasse fadada a dizer resíduos de paisagem, de memória e de sonho. Também uma citação do Alfredo Bose. Barbeitos, reconhecendo os dilemas, fala no grande silêncio, onde toda a tempestade começa e acaba, mas assegura que esse grande silêncio é talvez o começo de muita coisa até o fim. É uma espécie de ovo. Isso significa para nós que o pacto, apesar de tudo, não é com a desistência, né? Pois o poeta resiste, esculpindo um lirismo que celebra amanhã. Né? Essa manhã que também é celebrada em vários poemas do Drummond de Andrade. Eu quero escrever coisas verdes, verdes, como as folhas dessa floresta molhada, verdes como teus olhos que só a saudade deixa vir, verdes como a menina de uma trança só, que soletra em português, sapo, sapo, verdes, como a cobra esguia que me surpreendeu, naquela cubata sem outra história, verdes como a manhã azul que acaba de nascer. Eu quero escrever coisas verdes. Essa manhã azul tem uma geografia e compõe uma história subtraída, da qual ele não quer se afastar. E o desejo confessado de recuperá-la determina uma espécie de regresso a esse mundo do qual precisa falar, mas, ao mesmo tempo, define o compromisso com outros modos de dizer. Outros modos de dizer esse mundo já em mudança. Ou seja, né, voltamos àquele par projeto ético, projeto estético. Poderíamos citar aqui Mayakovsky, né? Não há poesia revolucionária sem uma forma revolucionária. Enfim, estamos sempre nessa área de uma associação muito própria entre aquilo que se quer dizer e a forma como é possível dizer. Nesse universo, né, nesse presente que cerca o Arlindo Barbeitos, invadido, já não há espaço para a exemplaridade cantada pela tradição oral, da qual, né, ele fala e a qual ele valoriza tanto. A expressão da experiência perfaz-se como uma sombra sobre imagens esfaceladas. Segundo Avilma Areias, o escritor contorna a exemplaridade das antigas narrativas da oralidade, contaminando-se, entretanto, por elas e criando um movimento contraditório de ação e contração, de aceitação e negação da experiência. Em um texto intitulado O Problema do Intercâmbio Cultural entre as Comunidades Afroasiáticas para a Compreensão e a Solidariedade Internacional, Barbeitos nos entrega uma espécie de chave quando diz: à noite, os camponeses sentados em roda junto à fogueira falam como se fosse no antigamente, mas as suas palavras entrechocam-se com as do transistor pendurado numa árvore. Quer dizer, hoje é muito curioso nós pensarmos, né, na ideia do transistor como um ícone da modernidade. Eu, voltando a esse texto do Barbeitos, eu me lembrei também do Vou Lá Visitar Pastores, do Rui Duarte de Carvalho, né, que faz um jogo entre a oralidade e a gravação, né, do que seria uma espécie de mensagem para o Felipe, né, quem ele se dirige, através das fitas cassetes. Né? Então, é curioso ver como é que o tempo tem sido muito mais voraz do que nós podíamos imaginar. Hoje, transistor, só se nós comprarmos, né, numa loja de antiguidades, e as fitas cassetes já conhecem o mesmo caminho.
Mas perante a altiva e aguda consciência dos processos de transformação, o poeta empenha-se em estratégias que, recusando sempre a exotização, possa dar conta do ofício e vai recorrer de maneira explícita ou implícita ao exercício metalinguístico, como modo de fazer falar a forma, essa decisiva linha de força do trabalho poético. Trabalhada intensivamente pelos chamados pós-modernos, a metalinguagem, em muitos casos, torna-se uma mera marca da tautologia, esvaziando-se de seu sentido crítico, da sua apetência para exprimir um olhar certeiro sobre aquilo que ameaça o mundo e a própria escrita literária. Ou seja, seria a metalinguagem em determinados contextos vira um puro mecanismo de abstração e de fechamento em si. Na poética de Barbados, o fenômeno é completamente diferente. Associada à resistência, a metalinguagem assume-se como combate ao silêncio e ativa no poema uma maneira de existir como resposta a tantos tipos de barbárie. Volto aqui ao Antônio Cândido, que em Literatura de Dois Gumes assinala que a ligação entre a literatura e a sociedade é percebida de maneira viva quando tentamos descobrir como as sugestões e influências do meio se incorporam à estrutura da obra de modo tão visceral que deixam de ser propriamente sociais para se tornarem a substância do ato criador. O nosso lugar de leitor, quer dizer, nos deve capacitar para identificar esse processo, o que deixou de ser reflexo automático da vida social e entrou no texto, não é? E ajudou a, digamos assim, a fabricar a sua estrutura. Já me aproximando do fim dessa minha parte na conversa, que eu insisto, não é? Desejo que seja mesmo uma conversa, eu retorno ao começo para acrescentar a sugestão de um dado que pode ser acrescentado às propostas de leitura da obra de Arlindo Barbetos. Ao lado da concisão, da brevidade, do fragmento e da transculturação abordados pelo Abreu Pacho, pelo Tiago Aires, pela Vilma Areias e pelo Francisco Soares, eu julgo que podemos identificar a energia poética de Arlindo Barbetos na clave do movimento. O movimento no tempo, entre esse passado a vencer e esse presente a reinventar, o movimento no espaço, entre essa Angola ocupada e essa Angola a ser libertada, na relação entre a palavra e a praxe, desejando sempre que a suspensão que o poema provoca seja provisória, insistindo ainda na crença de que a poesia, como ato de criação, pelas imagens e pelos sons que organiza, possa trazer as sombras da realidade contra a qual vale a pena lutar. Em síntese, eu gostaria de concluir retomando o poeta. É ele a razão de estarmos aqui, que além de tantas coisas, nos deixa a inspiração de um protagonismo que tem que ser nosso, né? Tem que ser do poeta e tem que ser do leitor e tem que ser do cidadão. Diz o Arlindo Barbetos, na noite aveludada, não mais histórias de medo, mabecos sem cabeça, ladrando pelo pescoço as caravanas da cera. Na noite aveludada, histórias das histórias que vamos fazendo. Muito obrigada pela atenção. Professora... Foi, professora Rita Chaves, uma beleza. Que havia público aqui. Eu vou agora fechar aqui a gravação, porque agora já está cá, para falarmos à vontade. Ora,